No processo eleitoral, existem dois agentes que têm direitos. Um agente são os eleitores, eles têm direito de votar. E outros agentes são os candidatos, os partidos políticos, eles têm direito a receber o voto. Existe um terceiro participante muito importante, que é a autoridade eleitoral, que faz a eleição, mas essa tem o dever de atender o direito dos outros dois. Numa situação normal, vamos aqui pensar não se é voto manual, se é voto impresso, se é voto eletrônico, o que é. O básico desse processo de votação do eleitor votar, do direito de votar, quer dizer que o eleitor pode ver o seu voto. Ele vê o registro do seu voto. O documento que vai registrar seu voto pode ser visto e conferido pelo eleitor. Isso é claro, isso aqui é indiscutível. E o candidato ou o partido político ele tem direito a ver a contagem dos votos, ver se os votos que o eleitor viu estão sendo contados corretamente. Então, esses dois direitos é o que está expresso nesse título, voto impresso auditável. Auditável o que é? O candidato pode conferir a contagem dos votos. E você vota, você confere, o eleitor pode conferir se o registro do voto tem o voto dele. Por incrível que pareça, desde 1996, aqui no Brasil, instituído esse sistema eleitoral, nosso modelo de urna eletrônica, que é um modelo de primeira geração, o mais antigo modelo que já foi rejeitado no resto do mundo, que tornou o voto secreto para o eleitor. Você vê o voto na tela, a hora que você escolhe seus candidatos, digita lá, aparece na tela, você confirma. Depois que você confirma, o voto é registrado, num arquivo que eles chamam de registro digital do voto. Presta atenção, o registro digital do voto é criado depois que o eleitor confirma. Então, o que foi registrado, o eleitor não vê. A última coisa que ele vê é o que estava na tela. Isso não é o que está necessariamente que está gravado. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas, simplesmente, o sistema não permite o eleitor ver o que foi registrado como sendo seu voto. E, no final do dia, quando encerra a votação, o mesário digita lá uma senha, a urna emite o boletim de urna, que ele diz que é a soma dos registros digitais do voto que o eleitor não conferiu. E o candidato não pode conferir se a soma dos votos que o eleitor viu é o que está dando lá no resultado final. Simplesmente, esses dois momentos cruciais do direito, que é o direito de votar e o direito de ser votado, não são atendidos pela urna eletrônica, esse modelo de urna eletrônica que a gente usa no Brasil. Por esse motivo, esse modelo foi abandonado no resto do mundo. Ele foi o primeiro modelo. Quando alguém falou, vamos fazer votação eletrônica, usar o computador para fazer votação, todo mundo achou que era uma ideia ótima. Como que a gente vai fazer? O eleitor vai lá, vota, grava, no final do dia soma. Pareceu ótimo no começo, mas logo a comunidade acadêmica e o pessoal que entendia um pouquinho de computação percebeu que não tinha segurança nenhuma isso. Você podia fazer um software que dizia ok, você votou, muito obrigado, pode ir embora, e gravar o voto para outro. Se o eleitor não pode ver o que foi gravado. Então, esse modelo acabou sendo abandonado no resto do mundo. A Índia e a Holanda começaram a ter urnas eletrônicas desse modelo, que é o modelo brasileiro de primeira geração, antes do Brasil. Costuma falar que o Brasil é pioneiro, mas não é. A Índia e a Holanda começaram bem antes da gente. E eles já abandonaram esse modelo. A Alemanha também testou o modelo com urna eletrônica sem voto impresso e a Suprema Corte da Alemanha declarou esse modelo, aceitou a eleição, mas falou, olha, está errado, não pode ter mais, proibiu, declarou inconstitucional urna eletrônica sem o registro materializado do voto que o eleitor possa conferir. Então, é isso que tem que ser. No mundo inteiro, no meio acadêmico, no mundo inteiro, hoje em dia está na onda, né? Falar é científico, é a ciência que decide tudo. Bom, no mundo acadêmico, onde se decide a questão da ciência, o voto eletrônico já foi decidido há muito tempo. Tem que ter materialização do voto. O inventor da técnica de assinatura digital, que o TSE diz que usa para garantir que o software é honesto, que não desvia voto, tudo, o inventor dessa técnica, ele já escreveu mais de uma dezena de artigos dizendo que essa técnica não serve para garantir que o programa que faz o voto, o software, é honesto. Ele serve para garantir que você transmitiu um arquivo, ele chega em outro lugar sem adulteração. Não quer dizer que ele registrou certo o voto.
Então, o mundo acadêmico já deixou claro que precisa ter o que eles chamam de princípio da independência do software. Significa que o sistema eleitoral eletrônico tem que permitir uma auditoria que seja independente do software. Não pode o TSE fala que, por exemplo, você pode imprimir os votos que estão lá no arquivo do registro digital do software para ver que dá o resultado que está no boletim de urna. Mas o boletim de urna, o registro digital do software, dos votos, foi criado pelo software. Se você está usando o software, pode estar o software. Isso, a ciência, né, o mundo acadêmico já decidiu que isso não serve como auditoria, isso não é auditoria. A auditoria tem que ser independente do software do sistema. E para isso, então, que a gente cria a ideia da materialização do voto ou do voto impresso, que a finalidade qualquer, como o deputado Eduardo Bolsonaro falou, é registrar uma via do voto além da via eletrônica. Então, o voto fica registrado em duas vias. Ele fica gravado na memória da urna, fica gravado no impresso. A vantagem do gravar no impresso é que você primeiro imprime, ou seja, registra o voto no papel, o eleitor vê o que está escrito, ou seja, vê o que está registrado, e só depois ele confirma, diferente do voto eletrônico, que você confirma antes dele ser registrado. Você confirma às cegas no eletrônico. No voto em papel, você vê o que está registrado e fala, esse é meu voto, eu confirmo. E esse voto, então, é guardado, o eleitor não leva para casa, se levar para casa, o voto não vai ser contado. Enfim, e é assim que passou a ser no resto do mundo e no mundo acadêmico. Só no Brasil que se continua usando esse modelo de urna eletrônica e com essa propaganda que você falou do administrador eleitoral, o diretor-geral da administração eleitoral, que por acaso é ministro do Supremo, diz que quem gosta do voto impresso é porque não gosta de coisa que dá certo. Dá certo para quem? Como que o eleitor sabe que dá certo se o registro do voto dele foi registrado ou não? Né? Então, a solução técnica já existe, o mundo já decidiu isso no meio acadêmico, no meio político. Eu acho muito importante a gente pensar no seguinte: por que a Corte Suprema da Alemanha analisou essa questão, essa máquina de votar sem voto impresso, que ela é chamada no mundo acadêmico de Direct Electronic Voting Machine, DRE. Tá? Então, já analisou o nome dessa máquina de gravação direta do voto e decidiu que ela é inconstitucional por não atender o princípio da publicidade. Ou seja, o eleitor não pode ver para quem foi registrado o voto e o candidato não pode conferir a soma dos votos. A mesma coisa foi decidido pela Suprema Corte da Índia. A Índia, como eu disse, começou a usar esse tipo de máquina antes do Brasil. Em 2014, eles decidiram que as máquinas de votar lá, que eles chamam de EVM, Electronic Voting Machine, também não podem ser... Foi declarado inconstitucional por não atender o princípio da publicidade, porque não permite ao eleitor conferir seu próprio voto e não permite ao candidato conferir a soma dos votos. E declararam, então, que esse tipo de máquina, sem o voto materializado para fazer auditoria, é inconstitucional. E aqui no Brasil já teve 3 leis aprovadas pelo Congresso Nacional. A última foi do presidente Bolsonaro, ele, quando deputado, apresentou um projeto de lei que acabou virando emenda constitucional. Não, virou uma lei, né? E foi 3 vezes o Supremo declarou inconstitucional a lei do voto impresso. Eu acho muito importante a gente tentar entender, viu, Percival, por que 2 Supremas Cortes, olhando esse problema da máquina eletrônica pura de voto, olham para ela e dizem que ela é inconstitucional porque não tem materialização do voto. E a outra Corte Suprema do Brasil olha para a mesma máquina, que tem a mesma característica, olha para ela e diz não, seria inconstitucional se tivesse o voto impresso. Ao contrário, porque 2 cortes decidem uma coisa e outra Corte Suprema decide o contrário. Porque na Alemanha e na Índia não tinha um Bolsonaro para propor o voto impresso. Não, mas eu acho importante entender por que deu essa diferença. A diferença é fácil de descobrir por quê. A Suprema Corte da Alemanha e a Suprema Corte da Índia, elas são Corte Suprema, são juízes decidindo uma questão. Elas não são administradoras do processo eleitoral. Então, elas olham para o problema do ponto de vista de um juiz que recebe
vai analisar o trabalho do administrador, vai ver os casos, opinião a favor, opinião contra, e vai decidir. E eles decidiram. Isso é inconstitucional porque não atende o princípio da publicidade. E no Brasil, a Corte Suprema é também o administrador eleitoral. Ela não consegue ser isenta no Brasil. Ela não consegue olhar para a máquina de votar, para o trabalho do administrador eleitoral, e falar, não, ele não está fazendo o sistema correto. Ele está fazendo... Porque ele, não é ele, é o próprio ministro, é o próprio juiz. O juiz da Corte Suprema é o administrador eleitoral, então ele não consegue analisar aquilo, ele não consegue ser isento, né? Não consegue ser imparcial ao analisar o sistema eletrônico. Por isso, no Brasil, eles decidiram o contrário da tendência jurídica do resto do mundo. Então, era isso que eu queria dizer nesse primeiro momento, quer dizer, existe no mundo inteiro, já se entendeu que voto eletrônico puro não funciona, é inauditável, que é necessário ter a materialização do voto para fazer a monitoria por um canal independente do próprio software, e isso é que se usa no resto do mundo. Eu posso, talvez, dizer mais alguma coisa sobre essa questão de quantos votos tem que apurar depois, se conta o voto impresso de uma parte, de tudo. Eu falei na semana passada, Bia, que eu contei o exemplo da Argentina, do modelo da ONU Argentina, que eu fui em duas províncias lá, no Chaco e depois eu lembro o nome da outra. Foi assistir a eleições ali como observador internacional. Eles contam o voto impresso de todas as urnas no dia da eleição, na sessão eleitoral, no final da eleição. Ou seja, acabou a eleição, eles pegam os votos impressos, contam, é fácil de contar, porque o voto impresso pela urna é diferente do voto manual escrito pelo eleitor. O voto manual, às vezes, o eleitor escreve mal, não põe a cruz no lugar certo, depende da interpretação do escrutinador. Sim. O voto eletrônico não, ele vem padronizado, você passa numa máquina, ela lê e sabe o que está escrito.